estado um pouco mais tolhido em casa, a cuidar da minha esposa, desde que ela caiu, quebrou o braço, e já se foram 2 meses, mas mesmo assim eu tenho saído, feito algumas viagens. Há 2 semanas eu comecei por Petrópolis, depois eu fui a Xerém, que pertence a Duque de Caxias, no Rio. Fiquei 2 dias lá, pregando uma conferência. Em seguida eu fui até Volta Redonda e preguei em 2 igrejas ali, na igreja do bairro do Aterrado e Casa de Pedra. E de lá eu fui a São Paulo. Então, fui, e quando eu fui tinha alguém que dirigiu para mim, mas para vir eu mesmo vim dirigindo. E a sorte que meu neto, mais novo, ele estava de folga e quis vir comigo. E foi uma companhia muito gratificante, se bem que ele dormiu mais que a metade da viagem, né? Mas valeu a pena. E eu sei que aqui os irmãos estão na batalha da fé. Há um hino antigo que diz: quer andar de valor em valor. Não é assim? Seguindo a Jesus. E João, ele diz que esta é a vitória que vence o mundo. O quê? A nossa fé. Então ela precisa ser alimentada. Ela precisa ser bem cuidada. Eu vejo, já faz alguns meses, minha esposa ganhou uma belíssima orquídea. E durou bastante ali com aquelas flores tão lindas. Depois foi caindo uma, foi caindo outra. Ficou somente aquele ramozinho. Mas continuamos cuidando dela. E agora vem brotando já vários botões, né? Que logo, logo vão ter novas flores. E a fé, ela precisa ser cuidada. Se nós não cuidarmos dela, ela também fica fragilizada. E sabe do que é que a fé se alimenta? Paulo, ele diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Crente que não gosta de ler Bíblia não tem uma fé robusta. A fé dele fica muito fragilizada, porque ela se alimenta da fé. Melhor, a fé se alimenta da palavra de Deus. Assim como a rainha, a abelha rainha, ela se alimenta do quê? Da geleia real, que já diz o nome real porque é dedicada à rainha. As abelhas têm rainha. Não é assim, irmãos? Eu fico maravilhado quando eu leio a respeito desses homens e de mulheres que marcaram a sua geração. E nós vamos fazer um levantamento do seu currículo, da sua forma de viver, e vamos encontrar pontos em comum destas pessoas. E sabe o que é? Elas gastavam tempo com Deus. Tinham tempo com Deus.
Entre eles está George Miller, que vivera há alguns séculos, lá na Inglaterra, que fundara orfanatos, e diz-se que passou por suas mãos, por aqueles orfanatos, cerca de 5.000 crianças. E ele buscava sustento através dos joelhos, em oração. Ele tinha um propósito de pedir somente a Deus. E Deus atendia. Deus o respondia. E conta-se que certa feita ele estava no quarto dele de oração, ou no escritório, quando lá uma das secretárias chegou batendo e dizendo para ele que havia uma visita ilustre. E ele interrompeu a oração ali para saber o que era aquilo que estava. Disse: Sua Majestade, a rainha daquela época, não me lembro qual era, está aí, veio fazer uma visita, quer conhecer o orfanato e visitar o senhor. Ele disse: diga à sua majestade que eu não vou poder atendê-la agora, porque eu estou falando com o rei dos reis. Que ela é bem-vinda, mas terá que vir outra hora. E ele permaneceu diante de Deus. Foi esse homem que leu a Bíblia em torno de 200 vezes, e mais de 50 vezes leu-a de joelhos. Então a fé desse homem tinha que ser forte, robusta. Esse sim é que se alimentava bem, melhor do que a rainha lá na colmeia, da palavra de Deus. Então, que coisa linda, né, irmãos? Que coisa linda. E nós precisamos seguir esses exemplos. Concordam comigo? Olha, não era isso que eu estava pensando falar, mas me veio aqui, vamos ficar em pé? Olha, ninguém vai ter dificuldade em abrir a Bíblia para achar o texto que eu vou ler. O livro de Gênesis, exatamente. É impossível que alguém não saiba achar este livro na Bíblia, né? É fácil de achá-lo? Já acharam, né? Então vamos ler em Gênesis 12, de 1 ao 3. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua casa. Desculpe, nessa tradução, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Eu gostaria que os irmãos repetissem comigo o tema que eu procurei dar para esta mensagem que pretendemos transmitir-lhes. Digam comigo: obedecer a Deus, demanda renúncia. Novamente,
Obedecer a Deus demanda renúncia. Agora, só as irmãs digam esta expressão, a última frase do versículo 2. Sê tu uma bênção. Mais forte, irmãs. Novamente. Podeis se sentar. Nós aprendemos a viver em busca daquilo que é prazeroso, que é agradável, que não exige sacrifício. E a psicanálise, ela diz que a criança, no seu primeiro estágio de vida, ela é, por demais, egocêntrica, porque ninguém exige nada dela, mas, pelo contrário, dá tudo aquilo que ela exige, ou pelo menos que precisa. E daí o problema de quando vai mudar esse estágio da sua vida, ou desmamar dessas coisas, ela se irrita e ela quer resistir, porque para ela a vida toda deveria continuar dessa maneira. Mas não é assim. E Paulo descreve isso de forma extraordinária lá em 1 Coríntios. Ele diz que quando era menino, pensava como menino, como criança, ou menino, e agia como menino, mas chegou uma hora que teve que mudar. Não é assim? E por essa razão é que nós devemos entender que para servir a Deus, nós necessitamos renunciar a muitas coisas, renunciar ao mundo, renunciar àquilo que às vezes as pessoas querem que nós façamos para sermos sociáveis, para não contrariá-los, mas só iremos ser bem-sucedidos se nós aprendermos a renunciarmos a nós mesmos. E está escrito que o mundo passa com as suas concupiscências, quer dizer, com os seus desejos. Mas aquele que faz a vontade do Pai, esse permanece para sempre. Eu vou ter que tomar uma decisão se eu vou seguir o curso do mundo ou aquilo que Deus programou, planejou e determina que eu faça. Senão eu vou ser aquela eterna criança com o ego bem aguçado e nada satisfaz. Sempre está exigindo um pouco mais. E vemos que este é o processo de Deus trabalhar conosco. Foi aqui como nós vemos com o pai da fé, que é Abraão. Ora, disse o Senhor, ainda o nome dele era Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai,
e vai para uma terra que eu te mostrarei. Toda mudança, ela é um tanto desconfortável. Alguém aqui já mudou de casa? Eu, por causa da minha função, pastor metodista wesleyana, eu fiz recente a 18ª mudança desde que eu casei. E ainda tem coisas que eu não encontrei depois dessa mudança. Tem várias caixas lá. Eu ainda estou meio perdido. Joguei muita coisa fora. Lancei fora. E mudança é como diz, exige uma adaptação. Certo? O cachorro não tem problema quando o dono muda. Ele vai para onde o dono for. Já o gato não gosta de mudar. E quando muda e não vai para muito longe, ele volta para a casa onde ele estava. Está comprovado. Não é assim? É dessa forma. Agora imagine alguém ter que fazer uma mudança brusca, radical, com muitas alterações, com 75 anos de vida. Ele não está mais querendo mudar, não está pensando em ir para outras localidades. Ele quer terminar seus dias de vida ali. Não é bem assim, meus irmãos? A prova está em Barzilai, quando Davi, ele, por uma situação muito desconfortável, ele teve que abandonar o palácio, fugir do seu filho Absalão. E depois, quando as coisas começaram a normalizar, ele voltou e ele queria beneficiar alguns que foram solidários com ele naquela fuga, e um deles fora o velho Barzilai, que mandou alguns jumentos carregados de algumas coisas que pudessem ajudar a Davi naquela fuga e aos que estavam à sua volta. E Davi veio e mandou chamá-lo e queria levá-lo para o palácio para que ele vivesse e comesse da comida do rei. E ele agradeceu muito a generosidade de Davi, mas disse que já era um homem de 80 anos e preferia ficar onde já estava. E cedeu um servo dele para ir e servir ao rei lá. Mas ele não quis mudar mais. Já com 80 anos, nem na casa do rei seria confortável. E Abraão estava com 75 anos. E Deus manda que ele saia da sua terra, da sua parentela, da sua casa. Mas era Deus que estava mandando, ele não teve outra alternativa. E disse para sua mulher começasse a arrumar as coisas, que estava de mudança. E ela disse, mas para onde? Ele disse, Deus não me deu o endereço. Pior ainda. Pior ainda. Mas quando alguém quer obedecer a Deus, ele está pronto a renunciar. Outro que renunciou fora Moisés. Lá adiante, um descendente também de Abraão, estava no palácio. E quando ele sentiu que Deus tinha um plano para com a sua vida, a Bíblia relata de que ele renunciou a ser chamado filho da filha de Faraó. Isso é abandonar o palácio. E com grande probabilidade dele chegar ao trono. Certo que ele estava como se fosse neto
emprestado, mas era de Faraó, conhecia tudo dali. Ele preferiu sofrer com o povo de Deus. E olha que Moisés sofreu. Olha que os 80 anos que ele teve pela frente foram de grandes batalhas, muitas lutas. Mas hoje nós falamos no nome de Moisés, porque ele decidiu renunciar a todo o conforto, a tudo aquilo que a carne gostaria de ter, para ser obediente a Deus. Aleluia. Aleluia. Um dos maiores homens que já passaram pela terra, que chegava a falar com Deus face a face, que recebeu as tábuas da lei, que conduziu aquele povo, tirou-o do Egito, atravessou o deserto, preparou o povo para adentrar na terra da promessa. E a Bíblia diz a seu respeito: e deu-lhes Moisés a lei de Deus, o mais rico tesouro do povo de Israel. Deuteronômio fala isso. Então, meus irmãos, vale a pena nós renunciarmos por amor a Deus, em obediência a Ele. Outro que renunciaram foram aqueles a quem Jesus chamara para ser seus discípulos e formar colégio apostólico. Pedro renunciou, João renunciou, Tiago, os demais deixaram tudo para seguir a um nazareno que não tinha nem sequer onde reclinar a cabeça. Não tinha nada para lhes oferecer de conforto, de benefícios, porque ele mesmo disse, para aquele escriba, doutor da lei, um homem da nobreza em Israel, que disse que o seguiria para onde quer que ele fosse, e Jesus disse-lhe: as raposas têm seus covis, as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Aleluia. Levi era um alto funcionário do Império Romano, trabalhando na coletoria, ali um posto também de alta posição, mesmo que fosse odiado às vezes pelos judeus, porque cobravam impostos para uma nação que ocupava Israel. Mas quando Jesus disse-lhe, olhou para Mateus, que era Levi, vem, segue-me, ele abandonou tudo e o seguiu. Então o livro que traz esse nome fora daquele ex-funcionário do Império Romano, que trabalhava na coletoria de imposto, tipo da Receita Federal hoje aqui no Brasil. Mas ele ouviu e ele foi. Que coisa maravilhosa essa, alguém ter disposição para renunciar a tudo quando ouve a voz de Deus. Outro que é um exemplo, e está nas Escrituras, fora Paulo. Ele disse que considerou tudo como perda por causa da excelência do conhecimento de Cristo. Paulo, ele deveria ter lá no escritório dele muitos quadros
dos diplomas de honra ao mérito, de cursos que ele fez, e inclusive tinha um lá com a assinatura de Gamaliel, e ele era versado nas Escrituras, um homem importantíssimo, lá em Israel, cidadão romano, isto é, porque nasceu lá em Tasso da Sicília, e era um lugar onde quem nascia ali já nascia com cidadania romana, tinha portas abertas para ir a qualquer parte do mundo. Mas ele disse que aquilo para ele perdeu todo o valor. E olha, quando nós lemos em 1 Coríntios 4, de 9 a 13, ele agora já, como apóstolo, ele diz o que significa a vida de renúncia para ser obediente àquele que o chamou, que é Cristo. Então vejamos em 1 Coríntios 4, de 9 a 13, e aqui está ele dizendo o que significa ser um apóstolo de Jesus Cristo. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculos ao mundo, tanto a anjos como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos e vós fortes. Vós nobres e nós desprezíveis. Até a presente hora sofremos fome e sede e nudez, e somos esbofeteados e não temos morada certa, e nos afadigamos e trabalhando com as nossas próprias mãos, quando somos injuriados, bendizemos, quando perseguidos, suportamos, quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Viram aqui os irmãos? Quanta dureza, quanta renúncia, tudo por causa da obediência a Cristo. E lá em Filipenses ele declara muito bem isso, que considerou tudo perda, por causa da excelência do conhecimento de Cristo. Certo? Todo o seu conhecimento como esterco, por causa de Cristo Jesus. Meus amados, a igreja tem sofrido, porque hoje é muito raro vermos alguém querer renunciar por causa do amor de Cristo. E a igreja que exigir um padrão mais alto, ela corre o risco de perder muitos dos seus membros, porque não querem abrir mão de nada, não querem dizer não para si mesmo, e muitas vezes também para o mundo. E por isso a igreja se torna frágil, porque o padrão de Cristo é alto, e quando alguém se voluntariava para segui-lo, ele era franco em dizer-lhe, como disse para aquele escriba, como ele mesmo demonstrou muitas vezes que ele não possuía nada, e Paulo diz lá em 1 Coríntios 8, 9,
primeiro ou segundo, irmãos, 8, 9, onde diz, parece que é segunda, 8, 9. E sendo rico se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesse a muitos. É 2 Coríntios 8, 9. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. O irmão sabia que o irmão é rico? Sabia? Rico. Riquíssimo. Graças a Cristo, que abdicou da sua glória, desceu até nós e nos fez ovelhas do seu pastoreio, membros da família de Deus. E a Bíblia diz que herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Graças a essa atitude de Cristo, meus amados irmãos. Então nós não temos nenhuma razão para acharmos que não devemos renunciar às coisas. Esses homens, Abraão, Moisés, os apóstolos, Paulo, que veio depois, e o próprio Jesus, que é o maior exemplo de renúncia. Mas ele não abriu mão. Ele disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Nós temos uma riqueza insondável lá nos céus, mas só tomaremos posse dela se aprendermos com esses que, ouvindo a voz de Deus, não hesitaram em renunciar. Vemos, por exemplo, já nos tempos mais recentes, o Hudson Taylor, um brilhante estudante de medicina, que quando ele estava na reta final, teve experiências profundas com Cristo. E não obstante ter recebido convites de um médico bem conceituado em Londres para vir trabalhar com ele, ele renunciou aquele convite e resolveu ir para a China e ficou lá por mais de 40 anos, até o final da vida, se dando em favor do povo chinês, abrindo missões, explorando lugares que antes nunca tinham ouvido do Evangelho de Cristo. Sofrera muito, muito. Ele e a sua família perderam seus filhos. Parece que a esposa também, que morrera de uma doença lá. Fora preso, perseguido, renunciou, mas implantou a igreja na China. Nós conhecemos a história dos morávios, ou moravianos, que teve início por meio do conde Zinzendorf. Ele era da Morávia e ele veio visitar a Alemanha. E ele fora para uma galeria de arte, onde tinha exposição de muita coisa importante, onde muita gente ia visitar lá. E ele viu tudo aquilo, aquele acervo. Porém, ele parou diante de um crucifixo e ficou ali a olhar, a meditar, não só pela arte com que o artista dedicara em fazer aquela imagem de Cristo e aquela cruz,
mas pelo que estava escrito acima daquela cruz: morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? E aquilo veio como uma seta certeira no seu coração. Ele não conseguiu mais esquecer aquela frase: morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. E ele voltou para casa, e em chegando lá, tomando conhecimento de muitos cristãos que estavam sofrendo em alguns países ali na Europa, entre eles da Inglaterra, ele pegou as suas terras e colocou à disposição para acolher aqueles cristãos perseguidos. No princípio foram bem tumultuados, porque cada um vinha com as suas ideologias doutrinárias, havia choques, ele teve que apaziguar, e depois levou o povo para a oração. Deus começou a visitar aquele povo e irrompeu um grande avivamento, do qual nós somos devedores, porque foi lá que o Wesley recebeu a chama do Espírito, em 1738, dia 24 de maio, e nós devemos muito ao Conde Zinzendorf, que enviou missionário para toda parte do mundo, e começou uma reunião de oração que diz a história que ultrapassou a 100 anos, uma reunião de oração ininterrupta por 100 anos, porque alguém ouviu essa voz falando ao seu coração. E agora que vem a minha pergunta: e nós? O que é que temos renunciado? Do que é que nós temos aberto mão? Para que a vontade de Deus seja estabelecida na nossa vida e por meio dela nós façamos diferença neste mundo. Muitos fazem, os irmãos já ouviram essa história, mas vale a pena repeti-la, daquela senhora já bem velhinha, fiel na igreja, mas que estava bem doente, e o pastor e um oficial foram visitá-la, e em vendo ela naquele leito, depois de conversar com ela, dizer da falta que ela fazia na igreja, e o pastor foi orar e foi abençoando-a, abençoando ela, a família, e a velhinha, amém, amém, amém. E aí o pastor foi e disse: Senhor, mas se for da tua vontade, levar a tua serva. Ela fez, em. Ela vinha dizendo amém. Mas quando disse que poderia levá-la, ela não gostou. Meus queridos, meus irmãos, a fé exige renúncia, a fé exige uma dedicação, a fé requer de nós uma demonstração de amor, de profunda dedicação, de se entregar a Cristo totalmente. Agora lembre-se, sua renúncia vai ser paga na moeda do céu. Deus não deixa sem pagar. Se os irmãos abrirem aqui suas Bíblias, poderão ver em casa, no capítulo 21 de Apocalipse, quando João teve a visão da Nova Jerusalém, vendo os muros, e vendo que naqueles muros havia 12 portas, e nos diz lá que cada uma porta tinha o nome de uma das tribos de Israel. A porta Rubens, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon,
Dan, Naftali, Gade, Azé, Benjamim e José. E a gente vê no versículo mais adiante, mostrando que aquelas muralhas daquela cidade tinham 12 fundamentos, e que neles estavam escritos o nome dos 12 apóstolos. Deus abençoa aquele que está disposto a dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Fora a expressão do grande profeta Isaías, quando viu a glória de Deus. E você, meu irmão e minha irmã, no que está disposto a abrir mão quando Deus pedir que você renuncie a alguma coisa para servir aos interesses do seu reino? Pense nisso. Pense nisso. Essa igreja, ela irá bem ou mal, de acordo com a disposição de cada um de renunciar. Alguns não renunciam, o desejo, às vezes, de comprar algumas coisas supérfluas, ao invés de contribuir para a causa de Deus. Alguns não estão prontos a renunciarem a algum tipo de programa que mais afeta a sua fé do que a faz crescer. Alguns não estão dispostos a participar de uma vigília, pequeno sacrifício, ou de um dia de jejum, que vai fazer bem para a sua vida e para a causa de Deus. Mas leve isso a sério. Hoje nós falamos em Abraão, porque quando Deus disse para ele sair da sua terra, do meio da sua parentela, para um lugar que Deus ainda ia mostrar, que era para testar a fé dele. E ele chamou a velhinha dele e saiu em campo. E hoje o mundo todo celebra o nome de Abraão. Aleluia por isso. Reverendo Antônio Elias, um grande pregador presbiteriano do século passado, pastor da primeira igreja presbiteriana em Niterói. E ele estava ministrando numa escola bíblica dominical, uma classe única, e um moço lá, metido a intelectual, discordou dele, e dizendo que não entendia como é. Ele estava falando sobre Paulo, sobre o sofrimento de Paulo, como é que Deus permitiu um homem santo daquele ser morto por Nero, e Deus não fez nada, não defendeu. Aí ele parou assim e perguntou: quantos aqui se chama Paulo? Vários. Na igreja grande tinha lá chamado Paulo. E tinha até uma Paula também no meio. E ele disse: alguém conhece aí por fora, pessoa com o nome Paulo? Muitos disseram. Ele está vendo, Deus é justo. Agora, quantos aqui conhecem alguém chamado Nero? Ninguém conhecia. Ele disse: eu conheço um Nero que é o cachorro de um vizinho. Meus irmãos, vamos ouvir a voz de Deus. O velho Abraão ouviu, Deus o honrou. Deus o honrou. Os bisnetos dele, porque veio Abraão, Isaque, Jacó, e os filhos de Jacó foram 12. Os nomes dele nas portas da Nova Jerusalém. Mais adiante, que também é da descendência de Abraão, os apóstolos, os fundamentos da cidade, estão lá os nomes de todos eles.
e o nosso estará no livro da vida, se nós aprendermos a renunciar. E depois vamos ter um testamento lá que Jesus deixou para nós, está nos aguardando tomar posse. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé, irmãos. Eu lhe pergunto nesta noite, mediante aquilo que nós falamos, quem aqui quer de fato assumir um compromisso diante de Deus, dizendo, fala que teu servo ouve, e mesmo quando Deus pedir que renuncie coisas sérias, que possam lhe custar um sacrifício, você esteja pronto a fazê-lo, em obediência à chamada dele. Quantos aqui está disposto a fazer isso? Alguém está disposto? Como Abraão estava? Saiba, Deus vai lhe honrar. Não faça nada na base da emoção, mas se tiver consciência de que foi Deus que lhe falou, atenda ao seu apelo. Pai, aqui estão essas vidas, Senhor. Nós citamos alguns, entre tantos servos teus, que ao longo da história, desde os dias bíblicos até hoje, têm estado dispostos a se colocarem à tua disposição, renunciando a si mesmos, para que possam ser úteis aos interesses da tua causa. E eu quero te pedir, Senhor, que tu aceites essa entrega dos teus servos, para que tu possas realizar os teus planos que são perfeitos e que visam o nosso bem. Faze isto, dá-lhes graça para seguir em frente, manterem viva a sua fé e assim serem honrados por ti, tanto nos dias presentes quanto na eternidade. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Cumprimento a todos, precioso nome de Jesus. Amém. Nome esse que a Bíblia diz que está acima. Glória a Deus. De todo o nome. E é diante dele que todo joelho um dia há de se dobrar e confessar que ele é o Senhor. Obrigado. Como o pastor já disse, eu senti o desejo de vir hoje aqui. Tenho estado um pouco mais tolhido em casa, a cuidar da minha esposa, desde que ela caiu, quebrou o braço, e já se foram 2 meses, mas mesmo assim eu tenho saído, feito algumas viagens. Há 2 semanas eu comecei por Petrópolis, depois eu fui a Xerém, que pertence a Duque de Caxias, no Rio. Fiquei 2 dias lá, pregando uma conferência. Em seguida eu fui até Volta Redonda e preguei em 2 igrejas ali, na igreja do bairro do Aterrado e Casa de Pedra. E de lá eu fui a São Paulo. Então, fui, e quando eu fui tinha alguém que dirigiu para mim, mas para vir eu mesmo vim dirigindo. E a sorte que meu neto, mais novo, ele estava de folga e quis vir comigo. E foi uma companhia muito gratificante, se bem que ele dormiu mais que a metade da viagem, né? Mas valeu a pena. E eu sei que aqui os irmãos estão na batalha da fé. Há um hino antigo que diz:
quer andar de valor em valor, não é assim? Seguindo a Jesus. E João, ele diz que esta é a vitória que vence o mundo. O quê? A nossa fé. Então ela precisa ser alimentada. Ela precisa ser bem cuidada. Eu vejo, já faz alguns meses, minha esposa ganhou uma belíssima orquídea. E durou bastante ali com aquelas flores tão lindas. Depois foi caindo uma, foi caindo outra. Ficou somente aquele ramozinho. Mas continuamos cuidando dela. E agora vem brotando já vários botões, né? Que logo, logo vão ter novas flores. E a fé, ela precisa ser cuidada. Se nós não cuidarmos dela, ela também fica fragilizada. E sabe do que é que a fé se alimenta? Paulo, ele diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Crente que não gosta de ler Bíblia não tem uma fé robusta. A fé dele fica muito fragilizada, porque ela se alimenta da fé. Melhor, a fé se alimenta da palavra de Deus. Assim como a rainha, a abelha rainha, ela se alimenta do quê? Da geleia real, que já diz o nome real porque é dedicada à rainha. As abelhas têm rainha. Não é assim, irmãos? Eu fico maravilhado quando eu leio a respeito desses homens e de mulheres que marcaram a sua geração. E nós vamos fazer um levantamento do seu currículo, da sua forma de viver, e vamos encontrar pontos em comum destas pessoas. E sabe o que é? Elas gastavam tempo